Olá, meu nome é Marcelo Vieira, seja muito bem-vindo ao canal É Sério? Hoje nós vamos falar sobre maçonaria. Mas antes da gente começar o assunto, não esquece de deixar o seu joinha, se inscreva no canal e aperte o sininho para você poder receber todos os vídeos daqui para frente. Tá bom? Então vamos ao que interessa. Então vamos lá, galera. Primeiro é o seguinte, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho visto na internet muitas pessoas falando sobre maçonaria, falando da maçonaria. E eu queria deixar uma coisa muito bem clara. Vamos parar de falar merda, tá bom? E por que eu falo isso? Porque eu vejo pessoas falando que maçonaria é do diabo, colocam lá o selo de Davi ou de Salomão com um bode, essa aqui é coisa do demônio, que não sei o que, que a maçonaria é isso. Então vamos parar de falar merda. Tá? E por que eu falo isso? Quem é o Marcelo? O Marcelo é esse cara aqui, ó. Tá? Iniciado na maçonaria. Eu fui até o grau filosófico. Eu fui até aqui, grau 4 e aqui grau 7. Eu fui até o grau 7 da maçonaria. Então eu sei muito bem o que eu estou falando e o que eu vou falar. Tá bom? Então vocês têm que entender primeiro uma coisa que é o seguinte. Maçonaria não é uma religião. Maçonaria é uma filosofia. Beleza? Então entenda isso. Maçonaria não é uma religião. Maçonaria, ela aceita todas as religiões. Mas maçonaria é do diabo. Eu não sei quem foi o idiota que falou isso. Tá? Mas eu vejo pessoas na internet. Eu vi outro dia um maçom, ex-maçom, se é que eu posso falar que é ex-maçom, né? Porque uma vez que você é maçom, você foi iniciado. Mas eu posso falar que o cara é um idiota. Porque o cara chegou no grau, diz ele que chegou no grau 33 da maçonaria, que é o grau mais alto da maçonaria, né? E aí ele se converteu para uma religião que aí começou a falar para todo mundo que ele, quando iniciou, ele cuspia na cruz. Isso é impossível, tá? Mesmo porque para você entrar na maçonaria, você tem que acreditar num ser supremo. A única forma de você entrar na maçonaria quando você é convidado e você ser aprovado pela maçonaria para poder entrar nela é você acreditar num ser supremo. Então não tem como a tua iniciação, na iniciação, você cuspir na cruz. Isso é um absurdo quem fala um negócio desse. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre a maçonaria, sobre a história da maçonaria. Então, a maçonaria, ela tem duas vertentes, né, de história que pode ser a possível origem da maçonaria, de como ela chegou, como ela existiu. A primeira vertente é o Templo de Salomão, conforme aqui na Bíblia. Se você pegar aqui em Reis, no capítulo 6, ele começa a falar de como Salomão construiu o seu templo, né, e o entregou a Deus. E Salomão, ele pegava aquelas pessoas que trabalhavam no templo e ela selecionava quem poderia compartilhar mais dentro do templo, obter mais informações e ajudar mais do que as outras pessoas. Então ele dividia lá em quem eram os operários básicos, quem eram os arquitetos, quem era o pessoal que planejava aquilo tudo. Ele fazia essas divisões. E é daí onde vem os graus da maçonaria. A outra vertente que o pessoal também acredita bastante é que a maçonaria teria vindo dos templários, né, dos cavaleiros templários que defendiam a Igreja Católica, que também a gente vai falar, é um outro assunto que a gente vai falar daqui para frente, mais lá para frente. Eu vou fazer um outro vídeo para a gente falar sobre os templários. Então, especificamente eram essas duas vertentes. Existe também uma outra que a maçonaria, que fala que a maçonaria teve bastante influência, que foi da Amorque, né, que é a Ordem Rosa Cruz. Na parte esotérica da maçonaria, que a maçonaria tem muita parte de esoterismo, a Amorque teria tido uma influência grande.
Existe também, junto com o Templo de Salomão, existe uma outra ver junto com ali, né, meio caminhando lado a lado, que os egípcios também teriam influenciado. Isso se dá devido ao tipo de avental que se usa na maçonaria, que era o mesmo avental que os egípcios. Então existem várias histórias, mas as duas principais é do Templo de Salomão, né, que as lojas maçônicas são construídas da mesma forma que o Templo de Salomão, obedecem à mesma estrutura básica do Templo de Salomão. E a outra, se a segunda história, seria os templários, que devido à forma de iniciação, a forma como eles eram iniciados, tudo teria muito a ver com a forma como a maçonaria inicia os seus neófitos. Tá bom? Bom, maçonaria, ela tem alguns ritos. Ela tem o rito escocês, tem o rito do Niramita, tem o rito moderno, francês, Schroeder, brasileiro e por aí vai. Tem mais uma série de ritos. Eu fui iniciado no rito Adoniramita. Tá? E o rito Adoniramita, ele é, no meu ponto de vista, um dos ritos mais conservadores e tradicionais da maçonaria. Eu diria que até seria o mais bonito dentro da maçonaria, dos ritos da maçonaria, que seria o rito mais bonito, né? Ele mantém algumas coisas que os outros ritos não tiveram. Mas, Marcelo, por que tem tanto rito assim? Por que dividiram tanto? Cara, é ego, né? Hoje a maçonaria, ela não tem mais o efeito como tinha antigamente, né? Então é muito ego das pessoas que estão num local ali também, e às vezes a pessoa não se sente bem naquele rito e decide criar um outro rito, e aí vai, né? E aí tem N coisas que podem fazer você criar um rito novo. Por exemplo, o rito moderno. O rito moderno tinham pessoas do rito escocês antigo aceito, pessoas do rito adoniramita, e eles se juntaram para poder criar um rito novo. Por que isso? Porque o rito adoniramita, por exemplo, ele, se for uma sessão simples, que não tiver nada para fazer, ela leva em média 2 horas. 2 horas de ritual. E aí tem pessoas que não gostam de ficar lá paradas sem fazer nada, né? Ficar lá 2 horas olhando um para a cara do outro, porque não é todo mundo que participa ativamente da sessão, né? Algumas pessoas, alguns só podem falar se a palavra é dada para eles poderem falar, se eles não podem falar, tem que ficar de boca fechada a sessão inteira, até por respeito. E cansa, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 anos você fica lá dentro fazendo a mesma coisa toda uma vez por semana, você faz a mesma coisa, chega uma hora que cansa. Então algumas pessoas fizeram o quê? Como era muito cansativo o ritual, como é muito cansativo o ritual do dinamita, eles abreviaram, né? Eles pegaram aquilo que mais importava, que era mais importante, aceleraram algumas coisas que poderia se acelerar, tudo, e montaram um rito moderno. Tá? Pegaram o escocês antigo aceito, pegaram a do dinamita, viram o que tinha de melhor neles, viram que dava para adaptar, para deixar ele de forma mais rápida, e adaptaram e deixaram ele de forma mais rápida. Então a sessão do rito moderno, ela deve durar mais ou menos 1 hora e pouquinho. Tá? Se não tiver nada a resolver, se não tiver nada para discutir, uma sessão simples, tranquila, é 1 hora e pouquinho no rito moderno. Tá? Mas aí o pessoal fala o seguinte, outra coisa que é legal vocês saberem, existem ordens ligadas à maçonaria para jovens. Tá? Então começou com o Lawton para os meninos e as filhas de Jó para as meninas. Depois criaram a Ordem de Molay, que é muito legal, eu já participei de algumas sessões do Demolay. É muito bacana o que a molecadinha faz, é impressionante. Tem um ritual deles lá, o ritual de festa, o ritual das 7 velas, se eu não estiver enganado, que é um ritual que é aberto aos pais assistirem e aos convidados, e é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E tem as Rainbow Girls, que são as arco-íris, né? As meninas arco-íris, que vêm de uma ordem também que foi criada nos Estados Unidos e que trouxeram para cá, para o Brasil, e também é meio que coligado. Os dois fazem o mesmo tipo de estudos, né? Também tem os estudos, tem a parte de
de respeito, de ordem, de uma série de coisas, de hierarquia, e é bom porque a molecada acaba aprendendo esse tipo de coisa. Aí tem uma outra coisa que o pessoal fala muito aí, que fala assim, na maçonaria eles dão certo, eles conseguem tudo porque eles são obrigados a dar um emprego para quem é maçom. Então eu vou falar uma coisa muito sincera para você, é mentira. Não existe isso de dar emprego para quem é maçom. O que existe é o seguinte, se você é dono de uma empresa e você é maçom, e aí você tem duas pessoas que estão no mesmo nível de conhecimento para a vaga que você tem. Duas pessoas. E essas duas pessoas, uma é maçom e a outra não é. Se você faz parte do mesmo tipo de ideologia e você sabe qual é o caráter que é pedido para entrar na maçonaria, você vai escolher o cara que é maçom. Por quê? Porque os dois têm o mesmo conhecimento, o mesmo nível intelectual. Então, você vai optar para desempatar pela parte de caráter. E teoricamente, seguindo, né? Isso não é verídico, não é 100%, mas seguindo os preceitos da maçonaria, o cara que é maçom teria um caráter mais ilibado. Tá? É como se fosse, isso acontece em outros locais também, acontece na igreja evangélica, acontece em alguns outros locais que isso tem mais perto, e é comum isso acontecer. Não tem esse negócio que eles dão certo, não. O que existe na maçonaria, e que existe, isso é bem forte, né? Em algumas lojas, não em todas, mas em algumas lojas é bem forte, é se um irmão lá da loja ele está passando por dificuldade, a loja se reúne e ajuda aquele irmão. E isso se chama filantropia. Então, na maçonaria, um dos conceitos básicos da maçonaria é praticar a filantropia. Então, eles vão pegar esse irmão necessitado, que está desempregado, ou que está passando alguma necessidade, que a empresa está com algum problema e tal, e eles se juntam, se unem e eles ajudam a esse irmão que está ali precisando. Tá bom? Aí tem uma outra coisa também que o pessoal fala muito, né? O pessoal fala assim, porque tem um bode. Porque eles colocam a cara do bode lá e tem um bode com a estrela de Davi, de cabeça para baixo, tal, não sei o quê, porque isso é do diabo. Então eu vou explicar para vocês o que é a história do bode. É o seguinte, os judeus, os hebreus, os judeus, eles às vezes queriam contar um segredo para alguém. Né? Eles precisavam contar um segredo. E se ele contasse para uma pessoa, não era mais segredo. Porque a pessoa provavelmente iria contar aquilo para outra pessoa e já iria virar bagunça. Só que ele não estava mais aguentando. A pessoa não aguentava mais guardar aquilo com ela. O que ele fazia? O cara pegava um bode, levava no alto da colina e contava o segredo na orelha do bode. Como o bode não fala, o segredo estava guardado e o cara se sentia aliviado de poder externar aquilo para fora e sem quebrar a promessa dele de ter guardado o segredo. Então, os maçons se cumprimentam, olha o bode, olha a bodaiada junto, tá tudo bode, tá cheirando a bode, tudo tal. Numa brincadeira. Por quê? Porque existem segredos dentro da loja, existem segredos da ritualística e que não podem ser contados. Só quem está lá dentro é que sabe o que acontece, que sabe como funciona, quem já participou de uma sessão ritualística, que sabe como funciona, ou quem já foi iniciado, que sabe como funciona. E isto é um segredo. Então, pelo fato dos maçons guardarem segredo, é que eles foram buscar essa história na antiguidade e que chama-se de bode, um chama o outro de bode. Não tem nada a ver com magia negra, não tem nada a ver com o negócio do diabo. Então quem fica falando isso é uma pessoa que é ignorante, porque não corre atrás, não vai tentar saber o que está acontecendo. Beleza? Bom, legal. E como é que funciona a maçonaria? A maçonaria, como eu já falei, ela é uma filosofia. Porém, o que acontece? Ela foi muito perseguida na Idade Média, foi muito perseguida no seu passado. A Igreja Católica perseguiu com a Inquisição, os reis perseguiram a maçonaria, porque a maçonaria sempre teve por filosofia
falar sobre a liberdade e trazer a liberdade para o povo. E muitos movimentos no mundo foram feitos através da maçonaria. Por exemplo, a Revolução Francesa, do qual nasceu o lema da maçonaria, que é igualdade, fraternidade, liberdade, igualdade e fraternidade. São as três palavras, as três fontes, os três pilares da maçonaria: liberdade, igualdade e fraternidade. Nasceu isso lá na Revolução Francesa, porque quem elaborou a Revolução Francesa foram os maçons. Aqui no Brasil, nós temos a Inconfidência Mineira, que foi elaborada por maçons, a Proclamação da Independência, a Proclamação da República. Nós temos 3 fatos no Brasil que foram orquestrados pela maçonaria. Aí existem várias histórias sobre como isso foi feito, quem eram os maçons que faziam parte, tudo mais. Bom, mas então, aí o que acontece? Hoje em dia, o pessoal fala: Marcelo, mas a maçonaria não é secreta? Ela já foi secreta. Hoje ela é discreta. Hoje não tem mais negócio segredo. Mas por que isso? Pelo fato que antigamente, devido a essa perseguição que se tinha, as pessoas não poderiam falar que elas eram da maçonaria. Então elas tinham sinais para se reconhecer, tinham palavras que elas falavam para se reconhecer, e as pessoas assim sobreviviam. E quando você entrava na maçonaria, lá dentro, ninguém sabia o seu nome real. Você tinha apelidos, né, que a gente chama hoje de nomes históricos. Então, por exemplo, o meu nome histórico, quando eu fui iniciado na maçonaria, e o rito do Niramita, eu acho que é um dos únicos que preserva essa tradição da maçonaria, que é de colocar nomes históricos, eu recebi esse nome aqui, ó. Recebi o nome de Nereu Ramos. Quem foi Nereu Ramos? Nereu Ramos foi um político que chegou a ser presidente do Brasil por um pequeno curto espaço de tempo, né? E ele era maçom. Então, normalmente esses nomes históricos é em homenagem aos maçons que foram personagens ilustres de alguma história no mundo. Então você tem vários aí, Dom Pedro I, Tomás Antônio Gonzaga, então tem muitos no Brasil e fora do Brasil também. Porém, o que acontece? A maçonaria hoje, ela é um mundo que vive dentro do mundo. Então o mundo da maçonaria fugiu um pouco da origem dela, do que ela prega como essência de maçonaria. O que acontece é que as pessoas entram na maçonaria com vontade de obter sucesso em alguma coisa, de obter algum resultado financeiro e monetário. Então o cara, quando entra na maçonaria, ele fala: eu vou entrar na maçonaria porque aí eu vou conseguir, minha empresa vai crescer, porque eu vou conseguir melhorar meu emprego, porque eu vou conseguir ganhar mais dinheiro. O cara entra com esse objetivo da maçonaria. E a maçonaria não é para isso. A maçonaria, sim, é para ter pessoas lá dentro que vivem numa casta da sociedade mais alta, num nível mais alto da sociedade, e que tenha poder de influenciar as pessoas para poder atingir, mas não para chegar lá e tirar proveito do cargo da maçonaria, de ser maçom. Tá? E, infelizmente, nos últimos anos, o que tem mais acontecido é isso. São pessoas entrando na maçonaria para poder tirar proveito dela, tirar proveito de ser maçom. Tá? Por isso que eu falo que aqui no Brasil e talvez no mundo, a maçonaria esteja deitada em berço esplêndido, porque eles não estão fazendo nada. Nada. Tá? A maçonaria já há anos que ela não faz nada. Ela fica olhando como espectadora de tudo que acontece no país e no mundo. Tá bom? Então hoje é assim que funciona a maçonaria. A maçonaria é simplesmente uma filosofia que as pessoas vão lá para poder fazer uma reunião. E muitas lojas vão lá e falam o seguinte: a gente veio aqui e tal, vamos se reúnem lá às 2 horas, aí acaba, vai pro ágape, pro jantar, aí bebe, come, fala uma opção de merda, conta piada, conta besteira e não faz nada. Algumas fazem um trabalho de filantropia, outras nem isso fazem, né? E isso foi um dos motivos que me levou
a sair da ordem, sair da maçonaria, né? No meu caso, eu sou adormecido, que a gente chama de adormecido. Eu estou adormecido e não tenho intenção de voltar, pelo menos por enquanto, para a maçonaria, porque eu não vejo nada de grandioso ou alguma coisa que eu possa fazer e que a maçonaria vai fazer pela população e pelo povo. Tá? Hoje em dia, eles se reúnem só para poder comer, beber, falar merda, né? E poder ter uma desculpa para poder sair de casa uma vez por semana sem a mulher achar ruim. Beleza? Bom, aí tem outro detalhe que é assim, quando você sai da maçonaria, eles te matam. Antigamente realmente matavam. Antigamente realmente, devido ao fato da maçonaria ser secreta, o que acontecia? Você saía dela, você punha em risco todo o grupo ali. E aí, se o governo ou quem tivesse contra a maçonaria descobrisse quem eram as pessoas, elas iam ser presas ou mortas. Então imagina só a situação. Você está dentro de uma reunião da maçonaria, você está discutindo ali como está elaborando, né, está orquestrando a Inconfidência Mineira. E no meio dessa Inconfidência Mineira, no meio desses membros que estão ali, um deles fala, eu não quero mais fazer parte disso, estou saindo fora. Eles iriam colocar todos em risco. E aí esse cara que falava que ia sair fora, ele aparecia morto. E aí existiam formas de matar e sinais que eles deixavam para saber que foi a maçonaria que matou, para botar medo nos outros integrantes de não largar, de não sair de lá, porque senão eles também iriam morrer. Mas tudo isso era feito para poder manter a vida dos outros que estavam tentando fazer alguma coisa de boa para a população, ou para um grupo, ou para alguma coisa. Assim foi com a Inconfidência Mineira, a proclamação da República. O que eles fizeram? O que a maçonaria fez? A maçonaria pegou, iniciou Dom Pedro I num dia, no dia seguinte tornaram Dom Pedro grão-mestre, que é o grau mais alto da maçonaria. Por quê? Porque ele era o príncipe regente do Brasil e ele precisava proclamar a independência do Brasil para se ver livre de Portugal. Então isso foi orquestrado pela maçonaria também. Então, gente, pelo amor de Deus, para de falar merda. Para de falar besteira da maçonaria. A maçonaria tem os defeitos dela, tem os problemas dela, mas ela não é isso que ficam falando de demônio, de diabo, de que não sei o que, não sei o que lá, que agora tá ligada com Illuminati, porque a maçonaria vai... Não, para com isso, pelo amor de Deus. Vamos segurar um pouco mais a onda e vamos deixar a coisa fluir como tem que ser. A maçonaria ela sempre esteve envolvida com política, sempre. Desde que ela foi criada, até envolvida no meio da política. Por quê? Para poder ter gente da maçonaria dentro e conseguir melhorar um pouco o que o povo precisa. O que acontece é que entrou muita gente que não tem uma índole muito boa dentro da maçonaria e está se utilizando desse fluxo errado para poder tomar decisões erradas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu joinha aí. Se inscreva no canal, aperte o sininho para você poder receber todas as notificações dos vídeos que eu vou colocar. Beleza, gente? Então até mais. A gente se encontra por aí.